Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute informação que vem da Argentina e coloca Ceballos, atacante do Boca Juniors, como alvo do Palmeiras. Preciso te atualizar também sobre o jogo super importante para o Corinthians. Muita coisa envolvida no confronto contra o Racing na noite dessa quinta-feira. Tem boa notícia para o torcedor do São Paulo. Falo sobre a SAF da Portuguesa, outro vexame do Cruzeiro de Fernando Diniz, uma atuação de gala do Botafogo, que acabou por consequência praticamente garantindo a sua classificação para a final da Libertadores e aumentando a crise no rival Flamengo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, uma das mais antigas parceiras do canal do Nicola. Queria mostrar para vocês as minhas sugestões para essa quinta-feira. Teremos Europa League à tarde e eu estou imaginando a vitória da Roma, a vitória do Eintracht Frankfurt e a vitória do Tottenham. A soma desses três resultados está pagando R$ 2,28, estou colocando R$ 100 para voltarem 228. À noite a gente tem Série B, tem Sul-Americana e tem também Campeonato Brasileiro. A minha sugestão, vitória do Sport contra o Guarani, empate ou vitória do Corinthians contra o Racing, empate ou vitória do Vasco contra o Cuiabá. Cotação interessante de R$ 2,17, estou colocando R$ 100 para voltarem R$ 217 para você fazer sua fezinha na Aposta Ganha e apostar no que quiser. É simples, tem link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro e divirta-se com responsabilidade. Não é para gastar um dinheiro que você não tem, a ideia não é ficar milionário com aposta esportiva e sim se divertir de forma recreativa. Combinado? Proibido para menores de 18 anos, é sempre bom lembrar também. Bom, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Grêmio, que pretende anunciar nas próximas horas a assinatura do primeiro contrato profissional de Gabriel Mack, menino de só 16 anos de idade, tratado como uma grande promessa do Grêmio desde Ronaldinho Gaúcho. Enorme dificuldade na assinatura desse primeiro contrato, que enfim aconteceu nos últimos dias. Quero contar também que Gabriel Milito, treinador do Galo, se tornou o primeiro técnico da história do futebol na América do Sul a ganhar do River Plate como treinador em 4 equipes diferentes. O 3-0 com o Galo na terça-feira, ele já havia vencido também o River com o Estudiantes, com o Independiente e com o Argentinos Júniors. Bora falar agora sobre o Criciúma, que terá problemas para o confronto contra o São Paulo. Um surto de gripe acabou por pegar vários atletas como o Marcelo Hermes, o Ronald, o Meritão, o Alisson Maia, o Alisson, além do técnico Cláudio Tencati. O Alano já é desfalque por conta da suspensão. Para completar, queria contar para vocês que Alfredo Morelos, atacante que ainda pertence ao Santos, mas está emprestado ao Atlético Nacional, está preso lá na Colômbia. Nessa quarta-feira ele causou um acidente, dirigia embriagado, não prestou socorro à pessoa que foi atingida. Felizmente essa pessoa não corre risco de vida. A saideira do giro de notícias é uma péssima notícia para o torcedor do Corinthians. Héctor Hernández não joga mais nessa temporada. O atacante espanhol, contratado depois de fazer sucesso no futebol português, teve uma lesão de ligamento colateral do joelho direito e virou baixa para 2024. Hora de falar sobre a chance de uma nova SAF na Portuguesa. Eu havia trazido alguns dias atrás um projeto apresentado pela oposição da Portuguesa que conta com um fundo inglês disposto a colocar R$ 1,5 bilhão na Portuguesa. Vocês lembram, né? Pois bem, Antônio Carlos Castanheira, que é o atual presidente, tinha uma carta na manga e promete apresentar nos próximos dias ao COF, o Conselho de Orientação Fiscal, uma intenção de investimento de algo na casa de R$ 1 bilhão para a modernização do Canindé, além de transformação do time. A ideia é devolver a Portuguesa para a Série A do Brasileiro. Hoje a Lusa disputa a 4ª divisão. Essa grana viria de um grupo de investidores coordenado pela Tauá Futebol, em parceria com a XP Investimentos, a XP inclusive liderando esse movimento. Conversas entre XP e Portuguesa haviam começado em janeiro. Só para complementar, esse acordo ainda prevê a participação da RIF, que é uma empresa do setor imobiliário. Ela cuidaria de toda a remodelação do Canindé, inspirando-se no Allianz Parque para tentar transformar o estádio da Portuguesa em um dos mais modernos, além de um centro de shows e eventos nunca antes visto em São Paulo. Esse projeto deve ser apresentado em breve para o COF e eu torço para que qualquer uma dessas possibilidades saia do papel. O que a Portuguesa precisa
é ter um novo modelo de gestão com aporte financeiro, aproveitando-se da área extremamente nobre que ela ocupa na zona norte de São Paulo, mas na Marginal Tietê, com saída para várias outras cidades, enfim, tomara que qualquer um desses projetos saia do papel o mais rápido possível. Quero falar agora sobre a hegemonia brasileira na Libertadores da América. Depois da vitória por 3-0 do Atlético Mineiro contra o River na terça e da vitória por 5-0 do Botafogo contra o Peñarol nessa quarta-feira, mais uma final brasileira está bastante encaminhada. Seria a quarta nos últimos 5 anos. A exceção foi a de 2023, quando o Fluminense venceu o Boca Juniors na final. E se a gente conseguir a confirmação de Atlético e Botafogo na decisão de 2024, será o 6º título consecutivo de brasileiros. Nunca na história da Libertadores o Brasil conseguiu tamanha sequência de conquistas. Algo que era muito comum nos tempos de argentinos e uruguaios vencendo, mas pro Brasil isso é uma novidade. Tenho visto, inclusive, vários brasileiros sugerindo alterações na Libertadores da América. Duvido que, enquanto os argentinos dominavam a competição, eles mesmos sugeririam qualquer alteração no regulamento. Só para completar, contar que a última final sem presença de brasileiros foi em 2018, aquele confronto entre River Plate e Boca Juniors que precisou acontecer na Espanha por conta de uma série de confusões na Argentina. A saideira sobre esse assunto... O que você pensa a respeito da possibilidade de mudança do regulamento? Você acha que há necessidade de impedir que brasileiros se enfrentem na final? A solução seria mudar o número de participantes? Use o espaço para comentário e deixa registrado o que você pensa. Combinado? Hora de falar sobre o Botafogo e a grande atuação, especialmente no segundo tempo, na vitória por 5-0 contra o Peñarol na noite dessa quarta-feira no Newton Santos. Primeiro tempo equilibrado em que o Peñarol não deixou que a bola rolasse, mas... saiu o primeiro gol do Savarino e a avalanche botafoguense tomou conta, placar final de 5-0, com 2 gols do Savarino, um do Barbosa, outro do Igor Jesus, e o Luiz Henrique completou a goleada. O Peñarol só passa para a próxima fase se vencer o Botafogo na volta por 6 ou mais gols de diferença. Numa vitória por 5 gols levaria a decisão para pênaltis. Até a imprensa uruguaia já trata isso como mais do que um milagre, algo completamente descartado. Só uma observação importante: a vitória do Botafogo por 5 gols iguala o número de gols que o Peñarol havia levado em toda a competição. E aumenta a crise no Flamengo. É que o rubro-negro foi eliminado pelo Peñarol na fase anterior, jogando 180 minutos contra os uruguaios sem balançar as redes. O Botafogo precisou de apenas um jogo para enfiar 5 no rival uruguaio. Dá para dizer também que o Flamengo é o grande derrotado dessa Libertadores. Afinal de contas, foi o único clube brasileiro no mata-mata que conseguiu ser eliminado por alguém que não era brasileiro. Só para lembrar, o Grêmio cai para o Fluminense cai para o Galo, o São Paulo e o Palmeiras caem para o Botafogo. O Flamengo conseguiu a proeza de ser eliminado por um Peñarol que não é competitivo, pelo menos para concorrer contra o Botafogo. Isso sem falar no fato de que na temporada passada o Flamengo acabou eliminado pelo Olímpia, que depois caiu para o Fluminense. O Flu se sagrou campeão da Libertadores da América jogando no Maracanã. Então, Rodolfo Landim e companhia, que investem muito, tem a maior capacidade de arrecadação do país e da América do Sul, correm o risco de assistir ao Fluminense campeão da Libertadores em 23, ao Botafogo campeão da Libertadores em 2024 e de quebra ao tricampeonato brasileiro do Palmeiras. Só para arrematar sobre esse assunto, que envolve Botafogo, lá na Espanha surgiu a notícia da abertura de investigações contra Luiz Henrique. Tudo porque ele é suspeito de manipular jogos por conta de apostas esportivas, aquele caso que a gente já vem contando para vocês, que envolve também o Lucas Paquetá. Hora de falar sobre o Cruzeiro de Fernando Diniz, que é uma decepção atrás da outra. Com o Mineirão absolutamente lotado, o Cruzeiro só empatou em 1-1 com o Lanús. Ainda saiu na frente no segundo tempo e levou o gol de empate de cabeça após cobrança de escanteio. São 5 jogos do Diniz pelo Cruzeiro, com 4 empates e 1 derrota. Aproveitamento de 27% dos pontos, com o detalhe de que desses 5 jogos, 4 foram disputados como mandante. Qualquer outro técnico de menor tamanho e já teria sido demitido. Posso dizer para vocês que, conhecendo o Pedrinho BH, o Fernando Diniz vai precisar buscar resultados de forma emergente, senão não terá vida longa na Raposa. Só para completar, contar também que se as coisas não funcionam bem dentro de campo, fora de campo a coisa vai ótima. O torcedor do Cruzeiro é dono dos 4 maiores públicos e das 4 maiores rendas da Sul-Americana. O jogo de ontem, inclusive, faz parte desse rol. A Raposa tem como média de público 43 mil torcedores na Sul-Americana. O segundo colocado é o Corinthians com 40 mil.
Só para arrematar a situação sobre o Cruzeiro, 5 vitórias, 5 empates e 1 derrota na competição. O Cruzeiro vai precisar vencer o Lanús no jogo de volta na próxima quarta-feira na Argentina para passar para a decisão, ou vai precisar empatar e vencer nos pênaltis. Pedro Lourenço, Pedrinho BH, que é dono da SAF do Cruzeiro, passou mal antes do jogo, foi levado a um hospital, medicado e liberado, mas não assistiu a partida no estádio. Hora de falar sobre o São Paulo com atualizações sobre Alan Franco, zagueiro argentino que teve muita dificuldade para se adaptar ao São Paulo, mas depois da chegada de Luiz Ubeldi assumiu a condição de titular e tem jogado muita bola. Pois bem, o contrato dele se encerra em dezembro de 2025, ele tem sido assediado especialmente por clubes argentinos. O Independiente, o River Plate e o Boca Juniors procuraram o staff do jogador pensando, cogitando, estudando alternativas para a próxima temporada. O São Paulo foi avisado desses interesses e procurou os representantes do atleta para abrir negociações para a renovação do contrato, que deve ser sacramentado ainda nessa temporada. O São Paulo não tem nenhuma pretensão em vender o Alan Franco. A avaliação é bastante positiva e ele tende a ficar para o próximo ano. São Paulo que busca reforços, mas reforços modestos, de pouco nome e baixo investimento. De acordo com o presidente Júlio Casares, a prioridade hoje é encontrar laterais. Bora mudar de assunto e contar que o Corinthians faz um jogo super importante na noite dessa quinta-feira contra o Racing na Neoquímica Arena. Jogo que vale por uma série de circunstâncias. A primeira delas, você sabia que a última chance de o Corinthians estar na Copa do Brasil do ano que vem é ganhar o título da Sul-Americana? O mesmo vale para a Libertadores. Se o Timão quiser estar na Libertadores do próximo ano, vai precisar vencer a Sul-Americana. Para completar, o título da Sul ainda permitiria ao Corinthians quebrar um incômodo jejum. Desde 2019 o clube não é campeão. Tem ainda um prêmio de 34 milhões de reais prometido pela Conmebol ao vencedor da edição da Sul-Americana nesta temporada. O Corinthians está a 3 jogos desse título, os 2 confrontos contra o Racing e também o duelo de final, jogo único, lá no Paraguai, no estádio do Cerro Porteño. Queria completar em relação ao Corinthians, o Timão mesmo correndo risco de rebaixamento e tendo um jogo super importante contra o Cuiabá na próxima segunda-feira fora de casa, vai com força máxima diante do Racing e precisa fazer um bom resultado. Na eliminatória anterior, o Atlético Paranaense até venceu o Racing em casa por 1-0, mas tomou 4-1 na Argentina. Racing que tem o melhor ataque da Sul-Americana, time super ofensivo, mas que tem muita inconstância, muita instabilidade, costuma fazer bons jogos, mas em outras partidas faz péssimas apresentações. Tem mais uma informação importante para contar para vocês sobre o Corinthians. O Timão deve ser alvo de mais uma ação na justiça. O interessado agora é a Sports Nutrition, uma empresa que ameaça cobrar na justiça 480 mil reais. É que essa empresa ofereceu suplementos às categorias de base nos últimos 6 meses, para base e para o profissional, e não houve o pagamento desses valores de 480 mil. O Valmir, que é responsável pelas categorias de base, é quem recebeu todas as cobranças pelo não pagamento e ignorou solenemente a empresa. Até por isso existe a enorme possibilidade de a Sports Nutrition entrar com uma ação na justiça contra o Timão. Valmir, cujo filho joga no Santos. Valmir, que recentemente contratou um ex-técnico da base do Santos para a base do Corinthians. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras e um suposto interesse no atacante Ezequiel Sebadios. 22 anos de idade, atua como ponta e pertence ao Boca Juniors, informação divulgada nas últimas horas por um portal argentino chamado El Craque Deportivo. Esse atleta chegou ao time profissional do Boca Juniors em 2020, só jogou na base do Boca. Também teve passagem por todas as categorias de base da seleção argentina. Temporada atual de 15 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Contrato até dezembro de 2026, avaliado em 4 milhões e meio de euros. Confesso que depois que eu ouvi e li essa notícia, fui tentar me aprofundar, mas achei esquisito. Não é normal que clubes brasileiros consigam comprar promessas do River e do Boca Juniors. Mandei mensagem para uma fonte do Palmeiras e a pessoa assegurou que nunca ouviu falar de Sebadios no Verdão. Difícil imaginar que o Palmeiras consiga tirar alguém do Boca Juniors, mas só para acrescentar em relação a esse cenário, é importante dizer também que o Palmeiras deve ter mudanças nesse setor do campo, né? Para atacante de lado de campo. O Estevão, você sabe, será negociado com o Chelsea na metade do ano.
o Dudu corre enorme risco de não ter a sua permanência garantida para a próxima temporada. A relação dele com a Leila Pereira e com a Abel não é das melhores. E o Rony também não tem seu futuro garantido, até por isso a busca por um atacante de lado de campo me parece algo plausível. Só não parece que o Ezequiel Ceballos seja essa opção, e o pessoal do El Caraquê Deportivo não tem acertado muito em relação às notícias que envolvem clubes brasileiros. Se curtiu o vídeo, esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta mais tarde com outras notícias. Se você puder também, já compartilhe esse vídeo com mais amigos. Fechou? Abraço, tchau.